Amém, meus amados, a paz de Jesus Cristo. Bom, vamos direto ao assunto. Meus amados, meu nome é Rony, né? É o nome do canal. Sou batizado nas águas, sou casado, tenho 4 filhos. Minha esposa também é batizada nas águas. Eu batizei minha esposa, ok? E eu já fiz parte dessas denominações, né, evangélicas. E vou explicar um pouquinho mais para frente aí o porquê que eu não faço parte das denominações, apesar que na indireta, né, indiretamente nos vídeos, lá no começo, lá no primeiro, eu venho falando sobre isso, né? Também, como os irmãos podem ver, né, eu sou minimalista, né? Eu uso pouca roupa. Os irmãos podem ver aí que eu repito algumas camisas aí no vídeo, porque eu sou minimalista, então eu não sou assim vaidoso de ter muita coisa, né? Eu não gosto de ter muita coisa, é particular meu, detesto. E muita coisa que eu tenho se estraga, né? Eu já tive muita coisa e se estragou tudo. Então eu tenho poucas camisas, poucas bermudas, e etc. Casaco mesmo só tenho só esse, né? Que eu não gosto de ter também vários tipos de casaco. Só esse aqui me esquenta, tá bom. Tá frio aqui no Rio de Janeiro. E só esse casaco aqui tá bom pra mim, não preciso ter 300 casacos no meu armário. Então, meus amados, vou começar diretamente para a pergunta principal, ok? Onde eu congrego e onde é a minha igreja, né? Qual é o meu ministério, onde eu congrego? Meus amados, os irmãos vão lá em Atos dos Apóstolos, os irmãos podem, depois desse vídeo, se quiserem, ler Atos dos Apóstolos, tá? Inteiro, do começo ao fim. E os irmãos vão ver ali toda a obra cristã. Então, a minha congregação é segundo as obras cristãs que estão naquele livro, né, de Atos dos Apóstolos. E aqui onde eu moro, a gente se une nos dias que dá, né, que o pessoal trabalha, então tem dias que não dá, etc. Então a gente se reúne. Mas o principal, a gente se visita, ok? A gente se visita, confirma a fé, né? Alguém que tem problema, a gente fica lá, vai lá, pergunta como a pessoa está, né? A gente vai fazendo isso porque temos que fazer isso por amor ao nosso próximo, tá? Principalmente para os que ainda não são, tá? Então a gente se visita, a gente cuida um do outro aqui. Mas eu posso ir para a Assembleia de Deus? Meus amados, se quiser ir, pode, né? O problema é você começar a ser moldado pela doutrina deles, né? Se você quiser ir para a igreja, para a Assembleia de Deus, Universal, etc., os irmãos aqui, ó, vão enquadrado na Bíblia, no Novo Testamento, ok? No Novo Testamento. Então, para os irmãos chegarem lá e saírem de lá afirmando que, por exemplo, o arrebatamento é antes da grande tribulação, então os irmãos leiam primeiramente a Bíblia, depois vão, tá? Inclusive minha Bíblia tá toda ruinzinha, que é de tanto abrir e fechar, né? Levar para a rua, pregar, tem muito suor aqui, né? E vai desgastando. Também tem anos também, né? A Bíblia. Então, essa Bíblia aqui, inclusive, eu ganhei, né? Essa e a outra, que está um pouquinho longe de mim ali, que eu esqueci de trazer para a mesa. Mas eu ganhei essas 2 Bíblias. Cuidado também com pessoas que vendem Bíblia, tá? Que eu vou falar isso aí num outro vídeo aí, que é a avareza. Então, meus amados, a congregação, quando você funda uma congregação, tá? Depois eu vou falar das igrejas. Mas congregação, os irmãos sabem que é a união, a junção de irmãos, ok? E essa junção de irmãos é moldadas pelo caráter de Cristo, tá? Então a gente sabe, já fica sabendo que o Evangelho, ele é de conceito moral, ou seja, você vai fazer toda a obra de bondade público, não privado, ok? Então, se você fazia as coisas ruins públicos, com todas as pessoas vendo, então aquele mal vai se converter em bem e você vai fazer publicamente, tá? Mas não em soberba, ok? Quando você
vai pregar o evangelho em algum lugar, por exemplo, eu sou do Rio de Janeiro, tá? E quando eu vou pregar o evangelho no centro do Rio, então, e eu consigo converter 2 pessoas para Cristo no pregar do evangelho, né? Eu pregando o evangelho e a pessoa é convencida pelo Espírito Santo a vir para Cristo e batizando ela nas águas, então ali já fundei uma igreja, porque essas pessoas elas vão pregar o evangelho ali. Então ali, através do conceito moral, que elas vão mudar as ações, né, mudar o pensamento, mudar o falar, então ali já fundei uma igreja. E essas 2 pessoas, em conceito moral, elas vão aumentar essa congregação de irmãos. Se são 2, vai aumentar para 4, vai aumentar para 6, vai aumentar para 8, ok? E assim vai. Então fundei uma igreja, uma congregação de irmãos que juntos faziam mal, agora juntos faziam bem, ok? Isso é congregação. Então, mas o que você quer dizer das igrejas hoje? Bom, se os irmãos for lá em Atos 7, capítulo 49 e 50, até também essa passagem está em Isaías, os irmãos podem pesquisar no Google aí, Deus não habita em igrejas feitas por mãos de homens, né? A gente vê aí muitas denominações fazendo as igrejas como casa de Deus, chamando, né, casa de Deus, vamos ir para a casa de Deus buscar Deus, né? E hoje a gente vê aí que você só encontra Deus nessas denominações, mas você lendo a palavra de Deus não é bem assim. Então, antigamente existiam essas igrejas, mas essas igrejas elas não eram para pregação, como a gente vê hoje. Não era dias específico de você estar ali e estar louvando a Deus. Não, não era assim. Porque o louvar a Deus é nas ações. O louvar a Deus é você amar o teu próximo, ok? Então isso você automaticamente já está louvando a Deus, tá? Então, não estou falando aqui para você parar de orar a Deus, essas coisas todas. Mas se for orar a Deus, o que Jesus fala? Orar em secreto, tá ok? Então, as igrejas antigamente elas eram usadas principalmente nos dias de pães asmos, ou seja, aquele simbolismo do partir do pão, né, que Jesus faz com os 12 apóstolos. Segundo, uma congregação de alguém de fora que vem para poder falar à igreja. Por exemplo, eu vou para os Estados Unidos, mas não sei falar inglês, mas alguém lá entende o português. Então toda a congregação de irmãos que vivem na cidade, vamos supor, de Wisconsin, eles vão naquele local e vão me ouvir, tá ok? Naquele local ali e vão me ouvir falar. Então, isso que a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios capítulo 14, tá? Então, isso quer dizer, no caso a igreja, quando Paulo mandava carta, por exemplo, as igrejas eram usadas para isso. Quando chegava a carta de um apóstolo de Israel, por exemplo, os irmãos daquela cidade se reuniam naquela igreja para que aquele bispo pudesse ler o que o apóstolo mandou em carta lá de Israel, ok? Não era como hoje a gente vê aí cultos, cronograma de cultos, horário, etc. Não era assim, tá? Então, quando a gente vê carta aos romanos, então Paulo mandava carta ao bispo lá, né, que cuidava ali, que era o bispo daquela igreja, né, que ficava ali para poder ler as cartas, etc., né, para poder ser o cabeça em dias de festas, etc. Então ele reunia as pessoas em Cristo naquele local e ali lia a carta. Assim aconteceu nas 7 cartas às 7 igrejas, ok? Laodiceia, Efésios, etc. Tá? Então, a congregação significa conjunto de pessoas fazendo a mesma obra, tendo o mesmo pensar, como está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, tá ok? São pessoas pensando a mesma coisa, fazendo as mesmas ações, tendo o mesmo linguajar, tá? Então as igrejas físicas, 4 paredes, era justamente para isso. E hoje é o que a gente faz, tá? O que a gente tenta, a gente não tem uma igreja 4 paredes, tá? Aqui onde eu moro a gente não tem igreja 4 paredes. Mas
a gente se reúne, se caso quiser fazer, não tem problema nenhum, desde que não adote as coisas das denominações. Então, é isso que eu pratico aqui, né, pela palavra de Deus, ok? E é isso, tá ok, meus amados? Já falei muito, são 10 minutos de vídeo, né, para não ficar muito cansativo. E certamente eu vou trazer mais vídeos aí sobre mim, tá ok? E no próximo vídeo nós vamos falar sobre a avareza, ok? E é isso, meus amados. Espero eu que os irmãos tenham entendido aí tudo isso, né? Eu cheguei com o assunto principal. E se faltou alguma coisa, os irmãos comentem embaixo aí, façam perguntas aí se faltou alguma coisa. Amém, meus amados? Uma coisa. Os irmãos podem batizar nas águas, tá? Isso aí vai ser para um próximo vídeo, tá? Para não ficar muito longo aqui. Tá ok, meus amados? Fiquem na paz. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Amém.